Então, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre as origens da filosofia da ciência e o papel do positivismo lógico nessa origem. Bom, ali por volta de 1920, a revolução da ciência contemporânea já era um fato consolidado. Então, nós temos alguns fatos que acompanham, assim como perspectiva, como pano de fundo, essa consolidação da ciência contemporânea. Então, por exemplo, a relatividade de Einstein tinha alcançado uma confirmação experimental em 1919. Entre 1925 e 1927, a física quântica alcança a sua formulação definitiva. Em 1921, em matemática, por exemplo, David Hilbert propôs uma via de saída para uma crise que tinha acontecido por causa das obras de Russell e Frege, por causa do paradoxo das classes. Ao mesmo tempo, o ceticismo e a desconfiança em relação à ciência, por causa de uma crise vivida recentemente na ciência, deixa espaço a uma visão mais confiante nas possibilidades da ciência e dos alcances que a ciência poderia ter. É também nessa época que são consolidadas as primeiras posições filosóficas mais radicais em relação à nova ciência e também em relação ao papel da filosofia em relação à ciência. O primeiro grande movimento nesse sentido foi o Círculo de Viena, que deu origem a de fato, uma verdadeira escola de pensamento que era centrada na reflexão acerca dos problemas da ciência. É o que nós chamamos de positivismo lógico. Então, qual era o positivismo lógico do Círculo de Viena? Bom, esse fenômeno era primariamente um fenômeno centro-europeu, mas teve sucessivamente uma difusão bastante grande, principalmente nos Estados Unidos, também na Polônia, em alguns países escandinavos. Isso vai fazer com que as ideias do positivismo lógico se expandam com certa liberdade praticamente pelo mundo inteiro. A origem imediata do positivismo lógico encontra-se no Círculo de Viena. Em 1922, Moritz Schlick, que viveu entre 1882 e 1936, foi chamado a Viena para ocupar a cátedra de Filosofia das Ciências Indutivas, que tinha sido antes ocupada pelo professor Ernst Mach e Ludwig Boltzmann. Em torno de Moritz, compôs-se rapidamente um grupo de cientistas, professores, estudantes, filósofos, cientistas interessados na ciência. Entre eles, os principais, nós temos o matemático Hans Hahn, o economista e sociólogo Otto Neurath e o físico Philipp Frank, e também os filósofos Herbert Feigl e Friedrich Waismann. E ainda, esses são os principais, tinham também outros membros e também estudantes. Um grupo semelhante se formou em Berlim, a Sociedade de Filosofia Empírica, sob a direção de Hans Reichenbach e Richard von Mises. Os dois grupos estavam em estreita colaboração, inclusive se comunicavam entre eles, enfim, se ajudavam mutuamente. Também essa corrente se difundiu logo na Europa, na Polônia e nos Países Baixos, como eu disse anteriormente, e nos Estados Unidos, onde se firmou como uma das correntes principais da filosofia contemporânea. Bom, a atividade do Círculo de Viena consistia em uma reunião semanal na qual era lida e discutida as obras de alguns autores de tendência empirista e logicista, e também os próprios escritos dos membros, dos participantes do Círculo. O Círculo de Viena tem um incremento bastante significativo quando Rudolf Carnap foi chamado a Viena para ser assistente de
de Schillig, e a sua influência no Círculo de Viena foi sentida muito rapidamente. Ele de fato trouxe bastante contribuições, sobretudo teóricas, para estruturar o Círculo de Viena, sobretudo no que se refere a um projeto comum. De fato, o Círculo de Viena começa a ganhar identidade em vista de um projeto comum. Em 1927 foi constituída a Sociedade Ernst Mach, que em 1929 se torna então o Wiener Kreis, o Círculo de Viena. Foi esse o nome com o qual o grupo se apresentou ao público pela primeira vez, com um pequeno escrito programático, cujo título resumia suas ideias. O título era A Visão Científica do Mundo, o Círculo de Viena. Era um opúsculo, de fato poucas páginas, não indicava nenhum autor, e a apresentação do opúsculo foi assinada por Hahn, Neurath e Carnap. Hoje nós sabemos que o texto é principalmente obra de Neurath. Bom, o Círculo promoveu também diversas iniciativas para a difusão do seu programa, por exemplo, uma revista científica chamada Entendimento, que era dirigida por Carnap e Reichenbach. Produziu também uma coleção de textos filosóficos, publicavam com muita frequência nessa coleção, era intitulada Escritos para uma Visão Científica do Mundo, e também promoveu uma série de congressos filosóficos científicos pelo mundo inteiro. Então, entre 1929 e 1939, então em 10 anos, fizeram um congresso em Praga, Königsberg, Paris, Copenhagen, Paris novamente, Cambridge e novamente em Cambridge. O Círculo teceu numerosas relações com muitos filósofos de ideias parecidas em outras partes do mundo, particularmente na Polônia, países escandinavos, Inglaterra, França e Estados Unidos. Bom, a atividade do Círculo de Viena foi crescendo durante os anos 30, mas contemporaneamente ao movimento de dispersão dos seus membros. Então, por exemplo, Hans Hahn morreu em 1934, Moritz Schillig foi morto por um estudante, foi assassinado, ex-aluno seu de doutorado, com 4 tiros em 1936. Outros membros do Círculo foram transferidos de Viena. Feigl partiu em 1936 para Iowa, Estados Unidos. Carnap, em 1936, foi para a Universidade de Chicago. Depois de 1938, nós temos, desde o ponto de vista histórico, a anexação da Áustria pela Alemanha e uma deterioração bastante rápida da situação político-social no Centro-Europa. Também por causa disso, também outros expoentes do positivismo lógico acabaram se dispersando por outros lugares do mundo. Reichenbach, por exemplo, teve um breve período em Istambul, depois foi para a Holanda, e para lá também foi transferida a revista Entendimento, publicada dessa vez com outro título, sob o título de The Journal of Unified Science. Depois vai para a Inglaterra, assim como Weizmann também vai para a Inglaterra. Bom, outros filósofos, outros membros do Círculo migraram para os Estados Unidos. O Círculo deixou então, inevitavelmente, de existir tal como era. Ali, como um grupo de professores, estudantes, cientistas, filósofos, que se reuniam semanalmente para discutir obras, inclusive as suas próprias. Mas acabou impondo-se como um movimento filosófico, né? Aliás, essa dispersão pelo mundo ajudou na difusão do positivismo lógico pelo mundo. Esse movimento filosófico constituído a partir daí
Então é chamado neopositivismo ou neopositivismo lógico, para ser mais preciso, e foi uma corrente de pensamento que influenciou muito o pensamento ocidental, sobretudo na nossa época contemporânea. Bom, qual era a visão científica do mundo que propunha o Círculo de Viena? O objetivo filosófico do Círculo de Viena era o de formular uma visão científica do mundo, segundo já expresso no título do seu manifesto programático. Para compreender o alcance desse objetivo, é necessário partir de alguns pressupostos do Círculo de Viena. Eles podem ser resumidos em dois pontos principais. Primeiro, uma gnosiologia empirista e positivista. Segundo, na linha ali da tradição de David Hume e Marr. Segundo essa visão, essa gnosiologia empirista e positivista, somente a experiência sensível direta é critério de realidade. Então, somente se dá conhecimento com o conhecimento empírico baseado em dados imediatos. Assim, a experiência, que até na Idade Média e na Antiguidade tinha um significado mais profundo, para o Círculo de Viena, experiência significa percepção sensorial. É sem dúvida um reducionismo se nós compararmos com o sentido da experiência usado anteriormente pelos filósofos anteriores. O segundo pressuposto é uma visão lógico-linguística da ciência, tal como tinha sido configurada principalmente por Russell e Wittgenstein. Bom, o trabalho da ciência, então, é o de tratar dos problemas aplicando a análise lógica ao material empírico. Então, de um lado, nós temos os dados provindos da percepção sensorial, e só pode ter conhecimento verdadeiro, ou depois, como dirá o Círculo de Viena, baseado em Wittgenstein, um conhecimento significativo ou com sentido, se é baseado na experiência imediata. Por outro lado, esse conhecimento que vem da percepção sensorial, ele deve ser organizado, sistematizado por instrumentos lógico-linguísticos. E o trabalho da ciência é justamente de tratar desses problemas que são tirados a partir da experiência sensível imediata, de forma lógico-sistemática, aplicando a esse material análise lógica, ou seja, aplicando ao material empírico a análise lógica, e essa análise lógica, essa construção lógica, ela deve ser sistematizada também numa linguagem muito bem estruturada e comum. Bom, destes dois propósitos provém o nome pelo qual a posição filosófica do Círculo de Viena foi conhecida: positivismo lógico ou empirismo lógico, para distinguir esse movimento do empirismo e do positivismo clássicos. Bom, a abordagem empirista positivista é, assim, um dos fundamentos, dos pressupostos fundamentais do Círculo de Viena. Somente a experiência sensível direta é critério de verdade ou de realidade. Somente se eu tenho essa percepção sensível direta, eu posso falar de uma ciência positiva ou empírica e de um conhecimento válido. A gente já vê aí que isso reduz bastante o rol das ciências, podemos dizer assim. Se conhecimento científico ou conhecimento válido é somente o conhecimento que vem a partir de uma percepção sensorial direta, então muitas ciências clássicas acabam ficando de fora desse critério de conhecimento válido do Círculo de Viena.
Obviamente nós temos uma influência muito grande de Kant, do pensamento de Kant, mas também o Círculo de Viena dá um passo atrás em relação àquilo que afirmava Kant. Para o Círculo de Viena não existem proposições sintéticas a priori, como afirmava Kant, ou seja, proposições nas quais a verdade pode ser conhecida com independência de cada experiência, mas acrescentam conhecimento à realidade. Então, de fato, o Círculo de Viena afirma uma necessidade para que eu tenha conhecimentos novos, para que a ciência avance, progrida com conhecimentos que antes não se tinha, a experiência. É uma coisa que nem Kant afirmava. Porque, de fato, ele afirmava a possibilidade de um conhecimento sintético a priori, ou seja, um conhecimento que agrega algum conhecimento novo, alguma afirmação que antes não podia ser afirmada ou não era evidente, a partir, sem necessariamente ter que partir da experiência direta. E o Círculo de Viena, então, rejeita essa posição kantiana, de fato afirmando sempre a necessidade da experiência sensível direta. Bom, também alguns convencionalistas anteriores já tinham afirmado, como Poincaré, a descoberta das geometrias não euclidianas, e ele tinha mostrado que não existe conhecimento a priori acerca da realidade. Então, por exemplo, para Poincaré, não existe intuição das noções de espaço e tempo, por exemplo. As únicas proposições válidas, e o Círculo de Viena vai nessa mesma linha, as únicas proposições válidas são, segundo o Círculo de Viena, as proposições analíticas a priori e as sintéticas a posteriori. Então, as proposições analíticas a priori são aquelas proposições em que o predicado já está contido no sujeito. Então, você, no fundo, faz uma análise e tira dali as conclusões que já estão embutidas na proposição. E as sintéticas a posteriori são um conhecimento novo, mas que só podem provir a partir da experiência direta. A questão aqui não é a experiência, né? Aristóteles também falava da importância da experiência e que todo conhecimento começa no conhecimento sensível. A questão é que tenha sempre que partir de uma experiência sensível direta, porque aí não é a mesma coisa do que dizia Aristóteles, certamente, porque Aristóteles e depois toda a tradição chamada de realismo moderado, ela valoriza bastante a experiência, mas é o início do conhecimento. Você tem ali, a partir da experiência, a abstração, conhecimento das essências, e depois o conhecimento racional, que você vai de ideia em ideia, até chegar a conhecimentos novos a partir da razão, do raciocínio. O Círculo de Viena não afirma isso, ele afirma a necessidade sempre da experiência direta para qualquer conhecimento válido. Então, realmente vai um passo bastante grande de retorno em relação ao próprio Kant, que afirmava a possibilidade de proposições sintéticas a priori. Bom, desse modo, nós temos para o Círculo de Viena as condições que permitem uma visão científica do mundo. Então, em que consiste uma visão científica do mundo? Consiste em afirmações organizadas de forma lógica e expressas de forma significativa pela linguagem,
linguagem lógica e científica, podemos dizer assim, em que essa linguagem e essa estruturação lógica é a manifestação de um conhecimento válido. Sendo conhecimento válido, é o conhecimento que parte sempre de uma percepção sensorial direta. Então isso aqui é uma primeira definição do que seja a visão científica do mundo. Portanto, é bastante empirista, digamos assim, essa visão, mais o acréscimo da contribuição da lógica contemporânea e também ressaltando a importância da linguagem para a expressão desse conhecimento científico. Bom, desse ponto de vista, a visão do Círculo de Viena não parece representar uma novidade em relação aos movimentos neopositivistas anteriores, mas, na verdade, as pretensões do Círculo de Viena eram bem maiores do que a tradição positivista e empirista precedente. De fato, o Círculo de Viena entendia construir uma ciência unificada capaz de interpretar cada âmbito da realidade. Então, esse ponto é importante. O que só é conhecimento válido se está de acordo com os critérios aí formulados pelo Círculo de Viena. Então, esses critérios do Círculo de Viena deviam ser aplicados desde as ciências formais até as físicas, biológicas e sociais. Nenhum âmbito do conhecimento devia ficar de fora. E aqueles âmbitos que não pudessem, não se encaixassem nos parâmetros apresentados pelo Círculo de Viena, de fato não eram considerados verdadeira ciência e por isso ou eram falsos ou inválidos e deviam ser descartados. Então aqui, por exemplo, é evidente que a metafísica e a teologia já ficam de fora, porque não podem se enquadrar nesses critérios colocados pelo Círculo de Viena. Bom, desse modo, o Círculo de Viena pretendia, então, estabelecer o que é científico e o que não é científico, o que é ciência e o que não é ciência, e, ao mesmo tempo, unificar todo o conhecimento verdadeiro, válido, científico acerca do mundo. E quando eu digo acerca do mundo, não é só acerca da conhecimento cosmológico, de cosmologia, astronomia, mas do todo, do todo. De fato, aqui uma ironia da coisa, né? É uma pretensão tipicamente metafísica, ou seja, estabelecer um conhecimento acerca do todo. É próprio da metafísica o todo. Enfim, mas esse era o objetivo bastante pretensioso do Círculo de Viena e nisso se diferencia da tradição empirista e positivista anterior. Então, a unificação da ciência, ela poderia ser alcançada por meio da busca de uma linguagem comum. Então, nós temos aí o critério do conhecimento sensorial direto, como primeiro passo. Então, daí, toda ciência que não parte da experiência sensorial direta já é excluída, de certa forma, da noção de ciência. Depois, uma linguagem comum que permitia formular cada afirmação pertencente ao discurso científico de um modo tal que fosse possível determinar com clareza a sua validade em relação aos dados fundamentais da experiência. Aqui é o grande esforço e, ao mesmo tempo, o grande calvário dos membros do Círculo de Viena vai ser fazer essa relação entre a linguagem lógico-positivista e a realidade e os dados empíricos, os dados da percepção. Mas, digamos assim, a validade da experiência, que é uma noção subjetiva, a validade da experiência
devia ser dada então pela linguagem lógica, lógico-positivista dessa ciência única. Então, no final das contas, a análise lógica iria demonstrar de que modo cada afirmação da ciência está ligada aos dados experimentais. No entanto, não se tratava só de examinar a coerência lógica de uma teoria ou uma construção particular, mas de todo o nosso conhecimento. Uma pretensão bastante grande. Então, o Círculo de Viena, no final das contas, ele tinha a intenção de passar em revista todas as afirmações ditas científicas e, pela análise lógica, estabelecer se aquelas afirmações eram verdadeiras ou falsas. Então, de fato, tem alguns autores que tinham a pretensão, por exemplo, de, a partir da análise lógica, distinguir tudo aquilo que não tem significado, não tem sentido ou é falso, e tudo aquilo que é verdadeiro. Então, no final das contas, passar em análise todo o conhecimento da humanidade pela análise lógica para estabelecer o que é verdadeiro ou o que é falso. A análise lógica da linguagem foi muito proposta pelo Círculo de Viena, aliada aos dados empíricos como pressupostos, dão assim a nova noção do que é a ciência. Então, para a análise lógica ou para a linguagem, eles seguiam bastante de perto o Tractatus Lógicos Filosóficos de Wittgenstein, e por essa análise lógica seria possível mostrar quais as verdadeiras questões filosóficas são, afinal, problemas reais, ou, por outro lado, quais sejam fruto da não compreensão do uso da linguagem. Então, qual é a função da filosofia nesta visão do Círculo de Viena? A função da filosofia não é mais conhecer essências, não é mais tratar sobre o ser, sobre as propriedades do ser, sobre os princípios e as causas. Conhecimento científico não é o conhecimento do ser e das causas do ser, das causas últimas e dos princípios primeiros, que se realiza tipicamente na filosofia, mas a função da filosofia é, sobretudo, oferecer à ciência um arcabouço lógico-linguístico para que a ciência possa, desenvolver a verdadeira gnoseologia, a verdadeira ciência, que é o conhecimento, esse tipo de conhecimento, né? O conhecimento a partir dos dados empíricos, organizados de maneira lógico-linguística. Então, a ciência a filosofia vai de ciência para instrumento da verdadeira ciência. Então, a filosofia serve como ciência. Daí surge, então, a filosofia da ciência, como um aliado da ciência, como um instrumento da ciência, que é levado adiante de um modo científico, oferecendo, sobretudo, a delimitação adequada do âmbito dos problemas, oferecendo à ciência o arcabouço lógico, oferecendo à ciência o arcabouço linguístico para que a ciência possa ir adiante. Então, a filosofia científica, como vai ser chamada por muitos, ela deve
ajudar a ciência a resolver de forma rigorosa e definitiva os problemas relacionados ao conhecimento científico. Então, muitos filósofos, sobretudo da modernidade, se debruçaram sobre essa questão. Ou seja, quais os critérios para o conhecimento verdadeiro? O que é o conhecimento verdadeiro? É um problema tipicamente moderno, digamos assim, problematizado do modo como foi. Então, por exemplo, desde os empiristas, Hume, Locke, os racionalistas também posteriormente, Wolff, Leibniz, mas também Cartésio e, sobretudo, Kant, que herda um pouco toda a problemática do seu tempo e dos filósofos anteriores a ele, vão perguntar exatamente isso. Quais são os critérios para chamar um conhecimento de válido, verdadeiro? Qual é o processo que leva ao conhecimento verdadeiro? Então, o Círculo de Viena e essa problematização do Círculo de Viena é de fato uma consequência das problematizações feitas anteriormente pelos filósofos, sobretudo na modernidade. E dessa maneira o Círculo de Viena fixa critérios para o conhecimento válido. E a filosofia é um instrumento importante, sobretudo porque fornece o arcabouço lógico e linguístico para a formulação e expressão do conhecimento científico. Bom, os problemas científicos autênticos vão ser, de fato, os problemas elaborados, digamos, em linguagem filosófica, que será, sobretudo, lógica. Bom, então nós chegamos à conclusão de que a função exclusiva da filosofia será esclarecer os problemas lógicos da ciência. Essa vai ser a função principal da filosofia. Depois, ajudar a elaborar esses problemas. E depois, ajudar a exprimir esses problemas em linguagem técnica. Técnica, entendendo aqui linguagem lógica rigorosa. Um outro ponto que nós podemos falar sobre o Círculo de Viena é a questão da verificação empírica como critério de significado ou de sentido, depende da tradução. Bom, essa posição radical do Círculo de Viena, que era uma posição empirista, tinha, no entanto, uma necessidade de fundamentação de tipo lógico epistêmico, que fosse uma fundamentação que fosse capaz de justificar a redução de todo conhecimento a um conhecimento científico segundo esses critérios do Círculo de Viena. E também a adoção de uma linguagem unificada. Ou seja, o Círculo de Viena tem uma proposta bastante radical, uma pretensão bastante alta, bastante grande, mas que precisava ser justificada de algum modo. A estrada percorrida para se chegar a ela foi a adoção de um critério empirista de sentido ou de significado. Eu vou falar aqui significado, mas lembrando que algumas traduções usam sentido e significado de forma como se fossem sinônimos. Bom, para que o problema fosse um problema considerado científico, para que o conhecimento fosse realmente válido, ou seja, científico, ou seja, verdadeiro, o Círculo de Viena então colocou um critério para distinguir os problemas com significado e sem significado, que se fundamentava na teoria linguística de Wittgenstein. Então, no Tratatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, ele afirma que em nossa linguagem existem somente dois tipos de proposição válida.
as proposições da matemática e da lógica, de um lado, que não dizem nada sobre o mundo, mas são válidas enquanto exprimem simples tautologias. Então, essas proposições da matemática e da lógica exprimem leis da lógica e do pensamento e da linguagem. Era aquilo que Kant considerava os juízos analíticos a priori. E, portanto, não acrescentam nada ao conhecimento da realidade, né? Por outro lado, nós temos como proposições válidas as proposições que dizem algo sobre o mundo, sobre a realidade empírica. Essas proposições que dizem algo e podem acrescentar um conhecimento novo acerca da realidade eram as que Kant chamava os juízos sintéticos a posteriori. Para compreender uma dessas proposições, dirá Wittgenstein, equivale a compreender qual deve ser o estado das coisas do mundo no caso de elas serem verdadeiras ou no caso de elas serem falsas. Essas últimas, né? As proposições, os juízos sintéticos a posteriori. Quer dizer, se eu compreendo uma dessas proposições, eu, no fundo, compreendo qual é o estado das coisas no mundo, caso essa proposição seja verdadeira. Ou seja, elas acrescentam algo ao conhecimento que eu tenho das coisas. Bom, a partir dessa reflexão, Wittgenstein, então, elabora a noção ou a definição de significado. Então, tem significado as proposições que dizem algo a respeito do mundo, mas que são baseadas na experiência direta. São as proposições que Kant chama juízos sintéticos. O juízo sintético é justamente um juízo que traz uma novidade, traz uma informação nova acerca do mundo, mas ao mesmo tempo ele não é a priori, ou seja, ele é a posteriori, ele depende da experiência. Então, o Círculo de Viena vai adotar essa posição. As proposições significativas, ou as únicas proposições que têm significado, são aquelas que Kant chamava de juízos sintéticos a posteriori. Ou seja, que dizem algo acerca do estado das coisas, mas ao mesmo tempo dependem da experiência para serem ditas, para serem formuladas. Bom, a partir dessa reflexão, o Círculo de Viena acolhe essa definição de Wittgenstein, é uma definição empirista de significado, e assume como princípio fundamental do conhecimento. Ou seja, só é possível atribuir significado a uma proposição somente se for possível indicar o estado das coisas, aí vem a questão da experiência, que torna possível dizer que tal proposição é verdadeira. E qual o estado das coisas que tornam essa proposição falsa? Em outras palavras, é possível atribuir significado a uma proposição somente se pode indicar como a proposição pode ser verificada. Se eu digo uma proposição que não pode ser confirmada pelo estado de coisas, essa proposição não tem significado. Não é científica e, portanto, não deve ser objeto de estudo ou de ocupação pela ciência. Então, mais uma vez, aqui fica, com esse critério, fica de fora bastante elementos ou bastante ciências que na Idade Clássica, na Idade Média, eram consideradas verdadeiras ciências. Por quê?
Porque só é científico aquilo que pode ser expresso em uma proposição e que essa proposição possa ser verificada no estado das coisas no mundo, certo? Verificada em sentido bastante empirista aqui. Então, de fato, se tem uma ciência teológica lá que fala, por exemplo, da forma como princípio e como causa, uma das causas do ser, eu digo, a forma é um princípio e uma causa do ser, doente, causa doente. Essa proposição pode ser verificada empiricamente? Não pode ser verificada empiricamente, então não tem significado. Então, a ciência não se ocupa dela. Esse é o conceito do que é chamado, vai ser chamado depois pelo Círculo de Viena e por alguns autores, de princípio de verificação. É um critério empirista de significado. Foi reconhecida como válida, mas isso aí veio da questão. Nem toda proposição que parecia muito razoável ter como significativa era passível de verificação. Então, uma das alternativas foi a verificabilidade de princípio. Todavia, uma vez admitida essa verificabilidade de princípio, não era claro até que ponto fosse lícito recorrer à verificabilidade de princípio, invocando a impossibilidade atual da verificabilidade de fato. Ou seja, tem algum critério? Porque senão eu posso falar indefinidamente proposições e dizer, não, essas proposições não podem ser verificadas ainda, porque a ciência não alcançou instrumentos, etc., para confirmar aquilo que eu digo aqui, mas são verificáveis em princípio. Poderia ficar muito indefinido e qual o limite de se poder afirmar alguma coisa invocando o princípio da verificabilidade de princípio. Por exemplo, o exemplo que se colocava na época era para exemplificar a problemática dessa afirmação, era a seguinte proposição: existe uma força universal ainda não descoberta que nos permite anular a força da gravidade. Essa afirmação poderia ser considerada verificável em princípio? Ou seja, se fosse um princípio sem critérios que delimitassem de forma rigorosa até que ponto se pode afirmar ou invocar o princípio da verificabilidade de princípio, então eu poderia afirmar existe uma força universal ainda não descoberta que nos permite anular a força da gravidade e essa proposição é verificável em princípio. Ou seja, no fundo, se tratava da questão de como nós podemos delimitar as condições de verificabilidade em relação a proposições que se referem a eventos futuros ou que prevêem meios técnicos que talvez nós poderíamos conhecer no futuro. A partir daí nós temos as críticas ao princípio de verificação ou de verificabilidade, inclusive por neopositivistas. Talvez a mais direta seja da sua circularidade, ou seja, o princípio de verificabilidade em si seria contraditório, dizem alguns autores. Por quê? Porque o próprio princípio não pode ser verificado. Ou seja, não existe um modo empírico de verificar que de fato as proposições são empíricas. Aliás, não existe um modo empírico de verificar que de fato as proposições não empíricas não têm significado. E ao mesmo tempo, o próprio princípio de verificação não pode ser verificado empiricamente. Ao mesmo tempo, não é nem ao menos uma verdade lógica, porque nós poderíamos considerar então que o princípio de verificabilidade
pertence às ciências formais, como a lógica e a matemática, mas não é nem ao menos um princípio da lógica. De forma que, ao que parece, o Círculo de Viena criou uma armadilha que ele mesmo caiu nessa armadilha. A posição inicial do Círculo de Viena foi a de considerá-la uma exigência da racionalidade, que precede toda a teoria. Então, veja bem, é no fundo um ato de fé natural. Então, se não é um princípio que pertence à lógica e não é um princípio que pode ser verificado, o que é isso? Fé natural. Ou então, obviamente que eles não consideram a fé natural, mas consideram um princípio da racionalidade. Ao mesmo tempo, o Círculo de Viena, que só aceitava proposições que pudessem ser verificadas ou que pertencessem às ciências formais, acaba por aceitar um princípio que não é nem das ciências formais, nem pode ser verificado. Então, no fundo aqui, o Círculo de Viena se vê forçado a relativizar o princípio de verificabilidade por causa do próprio princípio de verificabilidade. Ou seja, é insustentável o princípio de verificabilidade na sua aplicação rigorosa. Então é preciso mitigar o princípio de verificabilidade. Porém, aí nós temos uma outra dificuldade, que é a aplicação do princípio às próprias ciências empíricas. De fato, cada ciência é composta de leis, teorias, enunciados gerais que também não podem ser verificados diretamente. Eu posso, por exemplo, observar a largura de uma coluna de mercúrio, mas não posso observar a lei da dilatação do mercúrio. Então, as leis da ciência não são verificáveis. Por exemplo, a lei da dilatação do mercúrio, eu não posso observar. Posso observar o mercúrio dilatado ou o processo de dilatação, mas a lei da dilatação do mercúrio eu não posso observar. Então, o Círculo de Viena se viu forçado a admitir outras proposições que fossem válidas, mas admitindo que elas não podiam ser empiricamente verificadas. Então, isso vai fazer com que, de fato, as pretensões do Círculo de Viena sejam reduzidas, sejam mitigadas. Muitos filósofos e cientistas vão fazer críticas a esse respeito, e isso vai dar origem ao método hipotético dedutivo e o método indutivo como métodos usuais da ciência, mas sem a necessidade do rigorismo do critério de verificabilidade do Círculo de Viena. Um dos grandes críticos será Karl Popper, que colocou em evidência não só esse, mas muitas contrariedades, contradições e impossibilidades das pretensões do Círculo de Viena.